Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Lilipop Carimbos, eu sou a Gabi Hollands e hoje eu quero fazer um trabalho com vocês com essas duas cartelas de carimbo, uma da Remone e uma da Tami, do Scrapbook by Tami, que são parceiras da Lilipop Carimbos na criação desses carimbos lindos que a gente consegue adquirir no site da Lilipop Carimbos. Bom, para começar, eu vou usar essa cartela de Feliz Aniversário. Como vocês podem ver, a Lisa, que é a supervisora aqui do ateliê, ela tá aparecendo no vídeo para se certificar que tudo tá saindo super bem. E aí eu vou começar o meu trabalho carimbando numa folha opaline de 180 gramas o meu sentimento de feliz aniversário, porque eu quero pegar esse papel e eu vou levá-lo para silhuete. Eu vou utilizar essa base chamada PixScan para poder fazer o recorte desse feliz aniversário de maneira mais facilitada, para que eu possa produzir vários cartões ao mesmo tempo. Para isso, então, eu tirei uma foto com o meu celular, como vocês viram, joguei ela para o meu computador, para dentro do software. Depois eu tive que mudar um pouquinho, eu diminuí o tamanho do recorte, tá? Para caber nessa página. E aí eu faço um trabalho bem básico eu transformo isso em vetor e depois eu crio um deslocamento para ficar como se fosse com uma bordinha nesse meu trabalho, tá? O legal de fazer essa técnica é que eu nunca mais perco esse arquivo, então eu vou sempre ter esse feliz aniversário para recorte quantas vezes eu quiser. E depois eu só ajusto um pouquinho os meus pontos para que o recorte fique um pouco melhor para mim. Também, além dessa base da PixScan, eu vou utilizar a base normal da silhuete para fazer vários outros recortes, porque eu não queria fazer só um cartão, eu queria fazer vários deles. E aí eu fiz os recortes. Essa parte que eu estou agora na mão, eu não me desfaço, nem o meu feliz aniversário. E agora eu vou trazer a outra base e vou tirar todos os pedacinhos de papel que eu tenho, que só estão recortados no papel branco, tá? Eles não estão carimbados, obviamente, porque eu vou carimbá-los depois. Porque isso daí vai servir como um molde para mim. Eu sei exatamente aonde eu vou colocar o meu carimbo, eu vou medir ele direitinho, faço com que ele fique bem alinhado nesse vão, e aí agora eu vou pegar os meus papéis que eu acabei de recortar na silhuete e vou fazer as minhas carimbadas desse feliz aniversário quantas vezes eu quiser e todas elas vão ficar perfeitamente alinhadas. Eu acho que esses trabalhos, eles facilitam muito a nossa vida, tá? E aí agora eu posso colocar quantas cores também eu quiser, eu posso fazer misturinha de cor, deixar isso degradê, ou seja, eu posso trabalhar com isso da melhor forma que eu encontrar. E, gente, esse arquivo, como eu disse, ele vai ser sempre meu. E essa parte que é o negativo, onde eu tô encaixando os pedacinhos de papel, eu vou guardar junto da minha base, porque ele vai durar por muito tempo. Dificilmente isso vai estragar tão facilmente. E eu posso usar várias e várias vezes, mas caso eu precisar, eu vou ter esse arquivo no meu computador para quando eu precisar cortar. E aí, depois que eu faço vários sentimentos, eu vou para a criação em si do meu cartão. Para fazer isso, eu quero mostrar uma técnica que eu acho muito legal. Eu criei bases de cartão de 15 por 7,5, tá? Então é um tamanho diferente de cartão. Então eu recortei várias bases. E agora eu quero fazer uma técnica chamada Resist. Ou seja, eu vou pegar essa cartela de números da Remone, vou colocá-los aleatoriamente no meu papel, para que não fique uma sequência numérica, tá, gente? Por isso que eu quero deixá-los aleatórios. E aí, eu vou fazer uma carimbada com uma carimbeira bem oleosa, dessas para fazer emboss a quente, tá? O Heat Emboss. Então eu vou fazer as carimbadas, repito algumas vezes essa carimbada, porque eu quero que a carimbeira ela fique bem oleosa e pegue bastante do pó que eu vou utilizar, tá? Então eu carimbo pelo menos umas 2 ou 3 vezes e aí depois eu passo o meu pozinho de emboss e passo o soprador térmico. É um pouquinho difícil de ver, porque primeiro que essa carimbeira ela não tem cor, é como se ela fosse um óleozinho assim, e o pó de emboss que eu tô usando é branco. Eu poderia estar usando também o pó de emboss transparente, daria na mesma, tá? Eu tô usando branco porque foi o primeiro que eu vi aqui e daria certo também, então por isso que eu tô usando. E aí eu posso o soprador térmico ou o aquecedor para derreter esse pó e aí ele fica como se fosse um plastiquinho, ele cria uma resistência. Depois vocês vão entender bem o que eu tô falando.
Agora eu não tô repetindo aonde eu tinha os números, eu tô fazendo uma segunda camada de números, ou seja, aleatoriamente eu coloquei outros números em outras posições. Assim eu vou preencher o meu papel com números aleatórios, tá? Vocês vão ver quando eu passar o pó de emboss, que vai ter um bem derretidinho e o outro mais parece aveludado, que ainda que não foi derretido. Olha só como fica diferente. Vou derreter também, e aí agora eu vou ter todo o meu papel com alguma proteção. Vocês vão entender agora que eu começar a utilizar as minhas carimbeiras, como é essa técnica de resist. Onde eu tenho esse pó de emboss derretido branco, o papel vai continuar branco. Tá? Se eu tivesse um papel de qualquer outra cor, eu poderia usar o pó de emboss transparente. E olha só como vai dando para ver os números que são brancos, eles vão saltando às vistas agora, tá? E aí eu faço um degradê com esses dois tons de tinta. Eu tô usando essas carimbeiras da Distress Ink porque eu acho que elas são bem boas para isso e tem uma variedade de cores bastante grande. E aí eu vou fazendo essa misturinha de cor. Parece que quando eu tô fazendo esse trabalho eu não tô colocando muita pressão nesse carimbo que eu tô usando. Gente, eu tô fazendo força, tá? Pra que isso fique bem pintadinho e fique bem marcado no papel, que senão ele fica bem mal feito. Você tem que dar uma certa força aí com o braço no papel para que fique bem. Fique bem marcada a tinta. Depois eu pego um paninho limpo e seco para tirar o excesso de tinta dos meus números, tá? E agora eu vou utilizar essa cor unicórnio, tá? Que é uma carimbeira branca, eu também acho que é a melhor carimbeira branca. E eu tô passando ela nessa basezinha porque eu sei que se eu passar agora em cima dessa tinta roxa, ela tá um pouco úmida ainda, eu não esperei para fazer essa parte do stencil com a tinta branca, tá? Para tirar um pouquinho dessa cor, para deixar ele um pouquinho mais suave. Por isso, eu sei que eu vou manchar o meu pincelzinho, e se eu for colocar esse pincel de maquiagem lá na minha carimbeira branca, eu vou contaminar a minha carimbeira branca com essa cor roxa e eu não quero que isso aconteça. E olha só que efeito diferente que eu consigo dar com a minha carimbeira branca, aquele pincel que é super suave, e o meu stencil. Qualquer stencil vai servir. E aí eu pego o meu sentimento de feliz aniversário também na cor roxa e vou fazer um tom sobre tom aí e vai ficando muito legal. Agora eu vou fazer com vocês um outro verde, só que aí agora eu vi que a minha carimbeira tava manchando um pouquinho o papel com outra cor, que ela tava contaminada ainda, então eu fui mais com essa esponjinha mesmo. E coloco bastante cor, inclusive, nessa cor do meio, que é bem mais clara. Esse outro papelzinho eu tô protegendo os meus dedos para que eu não fique com muitas marcas de impressão digital no meu trabalho. Eu acho que isso fica um pouquinho feio, então eu protejo o meu trabalho com esse outro papelzinho. Passo bastante tinta verde o papel, ele até fica um pouco desestruturado de tão úmido que ele fica, mas também não tem problema, tá? Como eu passei a minha carimbeira branca naquela base de plástico, quando eu for com a minha tinta branca nesse papel verde, ela não vai estar contaminada, então ela vai estar branca de fato, tá? Ela vai estar bem protegida. E aí eu pego o meu pincel, que eu também dei uma limpadinha com um lencinho umedecido, e aí eu vou pegar um outro stencil ainda, só para vocês verem como qualquer tipo de stencil serve, e vou fazer esse branqueamento, sei lá, vou chamar assim, eu vou deixar ele mais opaco, mais claro, essa parte do meu stencil. Que eu não passei o stencil, né? Ela vai ficar com esse desenho. Ele continua verde, mas ele continua, então, com um desenho diferente. E dá a impressão que o papel nasceu assim, sendo que, na verdade, a gente escolheu deixar o papel assim. Eu gostei bastante dessa técnica. E aí, pra gente deixar um pouquinho mais interessante, dessa vez eu coloquei um pouquinho de EVA atrás do meu sentimento de feliz aniversário, para deixar ele mais volumoso. Agora eu vou pegar a minha base, que ela é pouquinha coisa maior do que o meu painel, e eu vou colar diretamente o meu painel na minha base. Se vocês quiserem, vocês poderiam usar fita banana ou um pouco de EVA também para colar. Eu preferi deixar um pouco mais simples, até porque como eu fiz vários cartões, eu fiz 12 cartões de uma vez só, então eu queria deixar o mais simples possível para que eu pudesse fazer muitos cartões ao mesmo tempo. E aí eu colo o meu roxinho, e aí depois eu tiro então esse excesso de papel branco em volta do meu painel, tá? Assim eu deixo a base
exatamente do tamanho do painel e eu acho que o acabamento nesses casos fica muito mais bonito, tá? Então agora eu dobro ele e faço o recorte do excesso com o meu estilete. Eu prefiro usar estilete nesse caso porque eu acho que eu tenho mais controle. Caso vocês gostem de utilizar tesoura também, não é nenhum problema, tá, gente? É só um tipo de técnica que eu gosto de utilizar. Se vocês quiserem utilizar a tesoura para fazer esse refilamento do papel, fiquem bem à vontade. E olha só, praticamente o meu cartãozinho tá finalizado, né? Ele tá finalizado. E olha só quantos cartões eu criei. Com stencils diferentes, não sei, eu não sei o plural, mas que deram vários estilos para os meus cartões. E assim, a mesma técnica, fica direitinho, exatamente igual. E, gente, vários cartões diferentes e eu produzi todos eles em pouco tempo, foi muito rápido. Todos os cartões eu utilizei a mesma técnica de passar a tinta branca por cima. Só o último cartão que eu utilizei uma Oxide Ink verde para dar um tom diferente, para fazer um teste. E eu também achei que ficou bem legal o resultado, porque as tintas, elas se combinam muito bem. Agora eu vou deixar vocês com algumas fotos desses meus cartõezinhos muito fofos. Espero que vocês tenham gostado de todas essas dicas. Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!